Muito bem, pessoal, voltamos então para o nosso segundo vídeo da aula de hoje, continuando o nosso conteúdo sobre efeitos dos recursos. Há poucos minutos eu pedi para vocês pesquisarem sobre o efeito suspensivo com relação aos embargos de declaração. Nós vimos que a regra do efeito suspensivo é a apelação como regra tem efeito suspensivo, excepcionalmente pode não ter. Os outros recursos não terão e excepcionalmente poderão ter. Muito bem. E aí, quando nós analisamos os embargos de declaração, uma série de questões podem surgir com relação aos embargos, principalmente no que tange essa suspensividade, eventual suspensividade. Então vamos lá. Muito se discutiu sobre isso. Eventualmente, no código anterior, era comum a discussão sobre eventual efeito suspensivo dos embargos de declaração. Para apaziguar essa questão toda, o legislador entendeu por bem colocar de maneira expressa no Código de Processo Civil que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo. É o que diz exatamente o artigo 1026 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. O que acontece, pessoal, é que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição do próximo recurso, de um novo recurso. Mas vejam, uma coisa é interromper prazo, outra coisa é suspender a eficácia. São coisas diferentes. Então, os embargos não suspendem a eficácia da decisão. Alguém pode dizer assim, Fred, então peraí. Então, se tem uma sentença, se existe uma sentença e eu oponho embargos de declaração, essa sentença vai poder gerar efeitos desde já? Pessoal, não vai poder, não por conta dos embargos. Porque se eu for embargar de uma sentença, eu tenho que embargar no prazo de 5 dias. Prazo que, inclusive, ainda sujeita a decisão à apelação. E a apelação, como regra, tem efeito suspensivo. O que isso quer dizer? Bom, se eu uso embargos de declaração dentro do prazo de um outro recurso que tenha efeito suspensivo, que no nosso caso é só apelação, isso quer dizer que os efeitos da sentença, nesse meu exemplo, não vão ser produzidos não por conta dos embargos, mas porque a apelação ainda não foi interposta e poderá ser, já que o prazo de embargos é menor do que o prazo para apelação. Então, por favor, não confundam. Efeito suspensivo ou suspensão da eficácia não tem nada a ver com interrupção do prazo para outro recurso. E também não tem nada a ver com suspensão de prazo. São assuntos diferentes. O único recurso que tem efeito suspensivo é a apelação. O 1026 estabelece muito claramente que não haverá efeito suspensivo para os embargos de declaração. Ocorre apenas efeito interruptivo. O que é isso? No caso dos embargos, há a interrupção da contagem do prazo para o próximo recurso. Nós já falamos sobre isso também na aula presencial. O que isso quer dizer? Eu tenho 5 dias para a oposição dos embargos. Vamos supor que eu oponho os embargos no 4º dia deste prazo de 5. Quando os embargos forem julgados e publicados, o prazo para o novo recurso não volta a contar do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. O prazo passa a contar do 0. Essa é a distinção entre interrupção de prazo, que é o caso dos embargos, e suspensão de prazo. Vamos lá? Os prazos estão suspensos. Alguns prazos estão suspensos com relação ao coronavírus, né? A Covid-19, por exemplo. Isso quer dizer que, se é suspensão de prazo, se o meu prazo era de 10 dias e eu contei 3, quando voltar, e voltaremos, graças a Deus, se Deus quiser e Ele há de querer, quando voltarmos dessa suspensão de prazo, o prazo passará a ser contado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Na interrupção, não. Na interrupção, o prazo volta a contar do 0. Então, no caso dos embargos, eu opus embargos em 4 dias, eles serão levados, por exemplo, nesse caso, ao juiz da causa. O juiz da causa vai julgar os embargos e, quando houver intimação, o prazo para o próximo recurso, que seria, nesse exemplo de sentença, a apelação,
passa a contar de zero. Então eu volto a ter 15 dias para interposição. É exatamente isso que se trata ou que revela a interrupção ou efeito interruptivo dos embargos. Os embargos não possuem efeito suspensivo, possuem efeito de interromper prazos para próximo recurso. Isso quer dizer que, opostos os embargos, depois de julgados, o próximo recurso terá o prazo voltado, o prazo volta a contar do zero. Tudo bem, pessoal? Beleza, muito bem. Então vamos lá. O terceiro efeito que nós vamos estudar hoje é o efeito translativo. E também não é um efeito novo. Nós já vimos esse efeito como quando falamos dos princípios recursais ou princípios da teoria geral dos recursos. Vocês devem se lembrar, e eu espero que se lembrem, do princípio da proibição de reformatio impeius. Proibição de reforma em prejuízo do recorrente. Com certeza se lembram. Como regra, uma decisão de um recurso unilateral, em que apenas uma das partes recorra, não pode gerar prejuízos ao recorrente. Quem recorre sozinho não pode, como regra, ter uma decisão mais desfavorável do que aquela da qual está recorrendo. Lembra? Princípio, proibição da reformatio impeius. Mas nós vimos que uma exceção a esse princípio é exatamente o efeito translativo. Como assim? Se eventualmente o tribunal encontrar no curso do recurso, desculpa a redundância, mas no curso desse procedimento recursal, uma questão de ordem pública, por exemplo, nulidade de citação, por exemplo, coisa julgada, poderá reconhecer de ofício, prejudicando a quem quer que seja, tendo recorrido isoladamente ou não. Então, o efeito translativo é aquele que decorre do reconhecimento de uma questão de ordem pública pelo órgão julgador, independentemente de provocação, independentemente de ter havido recurso isolado de uma parte ou em conjunto com outra parte. Porque essas questões de ordem pública que vão, entre aspas, interferir na regularidade do processo, na regularidade do próprio direito, em alguns casos, pode ser conhecida pelo tribunal, pode ser conhecida pelo Poder Judiciário a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ok? Então, o efeito translativo tem a ver com o reconhecimento dessas questões de ordem pública pelo órgão decisor. Ok? Esse efeito translativo também está atrelado a qualquer recurso, porque se qualquer recurso pode suscitar questões de ordem pública, e se essas questões de ordem pública podem ser conhecidas de ofício a qualquer tempo e grau, a princípio seriam aplicadas a qualquer recurso, ok? Existem discussões com relação à aplicação ao recurso extraordinário e especial por conta da natureza específica dos recursos, ok? Mas aí vai depender do doutrinador que vocês forem analisar. Podemos analisar dessa forma mais ampla, de que o efeito translativo é a possibilidade de reconhecimento de questões de ordem pública, possíveis ou passíveis de reconhecimento em qualquer âmbito do Poder Judiciário, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ok? Muito bem. Depois o outro efeito, o efeito expansivo dos recursos. Como assim, Fred, efeito expansivo? Então vamos lá. O efeito expansivo tem a ver com como o próprio nome diz, com a extensão do recurso. Há recursos que, uma vez interpostos em lides que contenham, por exemplo, litisconsórcio, vai aproveitar aos litisconsortes. Ou seja, quando o recurso, por exemplo, puder se estender a outros integrantes da relação processual, que não só o recorrente, nós dizemos que esse recurso teve efeito expansivo subjetivo, porque afetou outras pessoas que não só aquelas que recorreram ou aquele que recorreu. E também pode ter efeito expansivo objetivo, quando há, por exemplo, interligação de objetos e que o reconhecimento de um objeto acaba interferindo nos demais objetos da lide ou nas demais pretensões recorridas.
Imagine vocês que alguém tenha pretendido uma discussão de um contrato, tenha pedido anulação de uma cláusula ou anulação do contrato. Obviamente, a anulação do contrato se expande para além de um único objeto, alcançando todas as cláusulas do contrato, ok? Então, nós temos esse efeito expansivo resguardado, voltado para circunstâncias que vão além da figura de quem recorre, e aí nós estamos falando de efeito expansivo subjetivo, ou do próprio objeto recursal, daquele conteúdo que se busca atacar com o recurso. Quando esse conteúdo é alcançado, sofre com a decisão do recurso para além do objeto, nós chamamos de efeito expansivo objetivo, ok? Muito bem. Lembrando que logo após esse segundo vídeo eu estarei lá na videoconferência, no espaço de chat, sem câmera e sem vídeo para tirar as dúvidas, ok? Vocês também farão algumas respostas que já estão inclusive lá no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, para que vocês respondam sobre esse conteúdo. Aliás, o conteúdo do primeiro vídeo e o conteúdo desse segundo vídeo, ok? Muito bem. Por último, o efeito regressivo. Bom, então vamos lá. Esse efeito regressivo pode até nos enganar um pouquinho, né? Porque parece que é voltar atrás. Pessoal, é quase isso. O efeito regressivo não está presente em todos os recursos, tudo bem? Mas nos recursos em que ele está presente, ele é um efeito que permite uma retomada, uma volta atrás. A expressão técnica permite uma retratação por parte de quem proferiu a decisão. Como assim, Fred? Nós sabemos que as decisões que geram sucumbência estão submetidas a recurso. E alguns recursos vão dar ao decisor, à pessoa que proferiu a decisão, a possibilidade de rever a sua decisão, de, entre aspas, se retratar sobre aquela decisão, ok? Alguns dos recursos vão ter esse efeito bastante limitado. Eu gostaria de tratar de 2 recursos que têm esse efeito bem claro, que para nós nesse momento são importantes para a compreensão desse efeito. O primeiro é o agravo por instrumento. Por que o agravo de instrumento tem esse efeito regressivo? Então vamos lá. Nós já sabemos que o agravo por instrumento é interposto diretamente no tribunal. É interposto diretamente no juízo ad quem. Isso quer dizer que, a rigor, o tribunal não acompanha o trâmite processual do primeiro grau. Nós sabemos que caberá ao agravante demonstrar essa realidade ao tribunal, ok? O tribunal, assim que recebe essas informações, vai permitir, inclusive até por informação do agravante, a gente vai ver esse processamento com calma lá no agravo, mas nesse processamento do agravo, o juiz de primeiro grau que proferiu a decisão interlocutória terá a oportunidade de se retratar da decisão interlocutória. Como assim, Fred? Então vamos lá? Imaginem que o juiz da primeira vara civil de Lorena tenha deferido a desconsideração da personalidade jurídica de uma ré, de uma empresa ré, ok? Essa empresa ré, diante dessa decisão interlocutória, resolve agravar por instrumento. Está lá no 1015, ok? Uma das hipóteses de agravo está lá. Ao agravar, ela vai levar para o tribunal uma circunstância que está ocorrendo no primeiro grau, da qual o tribunal não tem o menor conhecimento, não tem a menor intimidade. Daí a necessidade lá nos processos físicos das cópias obrigatórias ou da indicação das cópias no processo eletrônico, mas enfim, a formação do instrumento para o tribunal. Neste passo de informar ao tribunal, o tribunal vai, entre aspas, colher informações aqui no primeiro grau e vai dizer: escuta, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara civil de Lorena, o senhor concedeu essa decisão interlocutória? Eu recebi um agravo por instrumento atacando essa decisão.
estou agendando a sessão de julgamento desse agravo. Esse agravo vai ser julgado no tal dia. O senhor está, então, comunicado, informado desse agravo e, se quiser, pode se retratar dessa decisão. Depois nós vamos ver exatamente como se dá isso, esse processamento. Por enquanto, só quero que vocês entendam o que é efeito regressivo. E aí esse juiz vai poder, então, diante dessa comunicação com o tribunal, mediante agravo de instrumento, rever a sua decisão, revisitar a sua decisão e pode, inclusive, se retratar. Como assim? Cancelar a desconsideração que ele deu, que ele deferiu. Então, se ele deferiu a desconsideração e se retrata depois por meio de agravo, porque foi provocado para isso, e ele pode fazer isso, essa retratação nada mais é do que voltar atrás. Ele concedeu, deferiu a desconsideração e, por força de um agravo, decidiu se retratar. Ok, ele se retrata e volta atrás na sua decisão. E aí restabelece a personalidade jurídica da parte ré. Ok? Beleza? Esse é um caso de efeito regressivo importante, porque diz respeito ao agravo, que não tem efeito suspensivo. Então vejam, ter efeito regressivo é importante para o agravo, porque a rigor, como o agravo não tem efeito suspensivo, essa decisão, se não houver retratação, se o juiz não se retratar dessa decisão, ela vai produzir efeitos até que o agravo seja julgado. E isso pode levar tempo. Já pensou nesse meu exemplo de uma pessoa jurídica, de uma empresa que tem a desconsideração da PJ deferida em primeiro grau, uma decisão interlocutória, e fica aguardando a resposta do agravo sem retratação? Aliás, sem efeito suspensivo e sem retratação? Se houver retratação, entre aspas, como dizer que houve um menor prejuízo, porque se já não tem efeito suspensivo e não tivesse possibilidade de retratação, o agravo certamente poderia permitir injustiças. Com a retratação, o agravo certamente dá a possibilidade para o decisor de rever a sua decisão e eventualmente voltar atrás naquela decisão. No caso do agravo, decisão interlocutória. Ok? Então, o efeito regressivo está vinculado à possibilidade de retratação pelo órgão ou decisor. Quem deu a decisão pode, de acordo com a estrutura do recurso, voltar atrás na sua decisão, se retratar, desfazer a decisão, ok? Muito bem. Então, o primeiro caso que nós vamos tratar, existem outros casos, mas nós vamos tratar de dois, excepcionalmente. Um outro exemplo que é excepcional se dá, vou repetir, excepcionalmente na apelação de indeferimento de plano da inicial. Como assim, Fred? Bom, nós já sabemos que da sentença cabe apelação. E sabemos também que a apelação terá efeito suspensivo. Sabemos também que a apelação será julgada pelo tribunal depois de um processamento diante do juízo ACO. Lembram disso? Ok. Entretanto, no caso específico de uma sentença de indeferimento de plano inicial, nós temos juízo de retratação desse magistrado. Como assim? Nestes casos, exclusivamente nesses casos, o juiz que proferiu essa decisão poderá se retratar antes de remeter a apelação ao tribunal. Não é para ficar preocupado por enquanto, esse conteúdo vai ser visto em apelação, nossas próximas aulas, e nós vamos ver isso com calma. Eu só quero que vocês entendam que há recursos que prevêem a possibilidade do juiz se retratar. Nesse caso da apelação, seria mais ou menos assim: o juiz indefere de plano inicial, o autor recorre por meio de apelação, porque o indeferimento é uma sentença, e esse recurso seria processado do mesmo jeito que a gente viu, com uma nuance, com uma especificidade. Neste caso, o juiz, e só neste caso, o juiz poderá exercer juízo de retratação, ou seja, ele pode, diante de uma apelação neste caso, pensar melhor, dizer, quer saber, eu não vou indeferir de plano não vou extinguir o processo sem resolução do mérito.
eu vou dar uma segunda chance, eu vou permitir que haja uma correção do processo, não vou deixar o processo subir. Isso acontece exclusivamente nesses casos. A gente vai aprofundar esse assunto em apelação, só para a gente entender que o efeito regressivo é um dos efeitos dos recursos que permite, em alguns casos, em alguns recursos, que o julgador revisite a sua decisão. Revisitando, possa se retratar, possa desfazer a decisão que foi proferida. Ok? Então, esses são os efeitos dos recursos. Nesses 2 vídeos, nós vimos esses principais efeitos. Tem alguns lutadores que vão tratar de outros efeitos, mas esses são os efeitos mais importantes, os efeitos básicos da teoria geral dos recursos. Eu estou à disposição a partir de agora lá no AVA, no chat, para tirar as dúvidas. Antes disso, peço por favor que vocês respondam a essas 4 questões que estão no AVA sobre esse conteúdo de efeito, ok? Desculpa, conteúdo de efeitos dos recursos. Tudo bem, pessoal? Estou à disposição então, até logo mais. Tchau, tchau.